Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia que está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos dar aqui continuidade à nossa série sobre a história e a biografia de personagens bíblicos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a história de Abraão. Quem foi Abraão na Bíblia? Então nós vamos estar aqui nesse estudo, conhecendo aí um pouquinho mais sobre Abraão, nosso pai na fé. Mas antes de aqui iniciarmos esse estudo, eu já quero aqui também fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que é novo no canal e ainda não está inscrito. Por favor, se inscreva no canal, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal, e assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui e podendo participar dos nossos estudos, das nossas lives e sempre estar interagindo conosco. Eu peço também a todos vocês que, por favor, não esqueçam também de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha esse vídeo para mais pessoas serem também alcançadas pela palavra de Deus. Então fique aí até o final do vídeo, que essa história de hoje está muito interessante e vai ser muito importante também para o nosso conhecimento. E assim, após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, então, como eu disse, hoje vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre a história de Abraão. Creio eu que por Abraão, né, ele ser aí o nosso pai na fé, então essa história de Abraão é bastante importante, né, e interessante para o nosso conhecimento. Como eu sempre falo aqui, muitas das vezes esses personagens bíblicos, nós conhecemos um pouco a história dele, mas às vezes esse conhecimento que nós temos acaba sendo que um conhecimento meio que superficial. E esta série que eu estou trazendo aqui para vocês serve para isso, para nós aprendermos, né, um pouquinho mais no profundo sobre cada personagem bíblica. Já vimos aí, né, algumas histórias, né, algumas biografias, né, de personagens bíblicos. Hoje estamos aqui para falar sobre Abraão. A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos judeus. Nesse estudo bíblico, nós conheceremos um pouco mais sobre quem foi Abraão e entenderemos a importância da sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. Então vamos lá. Quem foi Abraão? Abraão foi filho de Terá e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família saiu de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Eles foram até Arã e habitaram ali. Gênesis capítulo 11, versículo 31.
Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Tanto Ur dos Caldeus quanto Arã eram cidades pagãs e centros de adoração ao deus da lua. É muito difícil de afirmar com exatidão o período de nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para o seu nascimento. Isso está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando a Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar à Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Beceda, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu até o Egito. Temendo por sua vida, ele não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 13, a Bíblia faz a seguinte narrativa: Diz-me, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, por isso houve até mesmo contenda entre seus servos, porque a terra ali não comportava os dois habitando juntos. Ló e Abraão então se separaram. Ló preferiu residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas, chamada Mamré-Hebron, ao sul. Amados, é muito importante nós sabermos também que a história de Abraão ela é marcada pelas promessas de Deus. E por que eu falo isso, irmãos, que é muito importante nós sabermos disso? Porque eu creio que também é assim na nossa vida. Eu creio que a nossa vida, muitas vezes ela é marcada de acordo com as promessas de Deus sobre a nossa vida. Conforme nós vamos aí caminhando na presença de Deus, Deus ele vai aí trazendo, cumprindo com suas promessas sobre a nossa vida. Então a nossa vida também vai ficar marcada através das promessas de Deus. Então por isso que eu creio que é muito importante nós sabermos isso em questão de Abraão, que a sua história ela foi marcada pelas promessas de Deus. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa pai exaltado ou grande pai. Em Gênesis 17, o nome então de Abrão é mudado para Abraão,
dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos ou pai de uma multidão. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Não foi apenas o seu nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome de sua esposa também, de Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis capítulo 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro da sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Então, irmãos, aqui nós vamos ver realmente que lá no capítulo 15 de Gênesis, chega a ocasião que a Bíblia vai dizer que Abraão ele sai para fora de sua tenda e aí ele começa a falar com Deus e questionar a Deus. Por quê? Porque até o momento ele ainda não tinha alcançado a sua promessa, que era o seu filho, como Deus havia prometido. E por já ter feito aí, muitos anos passados, diante da primeira promessa que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 12, então Abraão, ele questionou a Deus. Falou, Senhor, mas será que o meu herdeiro vai ser o meu criado, Eliezer? Por quê? Porque até agora, eu ainda não tive filhos, como o Senhor havia prometido. Então, diante desse questionamento de Abraão, a Bíblia vai dizer então que Deus, ele aparece para Abraão. Deus ele traz a resposta para Abraão, para que Abraão ele vai ser pai sim, de grande nação, e que Eliezer não seria o herdeiro da tua casa, mas que ele teria o seu próprio filho, juntamente com a sua esposa, com Sara. Então aqui no capítulo 15, nós vemos Deus ele reforçando a promessa que ele havia feito com Abraão, lá no capítulo 12, quando Deus então ele fez essa convocação para Abraão, para que ele saísse do meio da sua parentela e fosse aí para uma terra a qual o Senhor ainda iria mostrar para ele. E novamente, no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus afirma sua promessa a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações e que Sara, na ocasião com 90 anos, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão e por fim, com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Ló, sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região em que ele morava. Uma pessoa que escapou conseguiu avisar Abraão do que havia acontecido. Então, Abraão, juntamente com 318 criados, recuperou Ló e sua família das mãos dos mesopotâmios. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote de Elion, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão e Abimeleque. Da mesma forma como aconteceu no Egito, ao peregrinar em Gerar, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, temendo por sua vida. Então Abimeleque, rei de Gerar, veio e tomou a Sara,
Porém, Deus impediu que Abimeleque tocasse em Sara, e em sonhos o Senhor o advertiu que Sara tinha marido. Vale lembrar que, tanto no Egito quanto em Gerar, Abraão ele não mentiu em relação a Sara, mas falou uma meia-verdade. Ou seja, Abraão ele não mentiu referente a Sara, mas também não contou toda a verdade. Isso porque Sara era sua irmã por parte de pai. Gênesis capítulo 20, versículo de número 12, a Bíblia diz: além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Abimeleque devolveu Sara para Abraão, e Abraão orou sobre a casa de Abimeleque. Então a mulher e as servas do rei foram curadas, pois Deus havia fechado totalmente as margens da casa de Abimeleque. Mais tarde, Abraão e Abimeleque também fizeram uma aliança, e o lugar ficou conhecido como Berseba, poço de juramento, pois Abraão havia cavado um poço e os servos de Abimeleque havia tomado a força. Gênesis capítulo 21, versículo 25. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Abraão e Ismael. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então, de Abraão e Agar, concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho de seu senhor era uma prática comum na época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis capítulo 21, versículo 13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. E é através de Ismael que os árabes estabeleceram sua origem. Abraão, Isaque e o sacrifício. Isaque foi o filho da promessa, que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre os outros filhos de Abraão e sua morte. Essa parte aqui, irmãos, é bastante interessante, é muito bom, muito importante nós termos esse conhecimento.
Até porque, por mais que a Bíblia, né, ela relata sobre essa questão, sobre, né, os outros filhos de Abraão, né, muitas pessoas desreconhecem esse fato. Né? Muitas pessoas não têm o real conhecimento sobre essa questão e acabam que passando, né, desapercebido referente à história de Abraão. Então nós vamos aqui, né, ver quem era, né, a outra esposa de Abraão e também quem eram os seus outros filhos. Abraão tomou outra mulher para si, chamada Quetura, talvez após a morte de Sara. Os estudiosos discutem se Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com Quetura ele teve mais 6 filhos: Ginã, Joquizã, Medã, Midian, Zisbaque e Suã. Gênesis capítulo 25, versículo 1 e 2 vai nos afirmar essa questão. Vamos ler aqui. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Midian, Medã, Isbaque e Suã. Então, irmãos, aqui nós já podemos ver que realmente, né, a Bíblia ela nos confirma, né, que Abraão ele teve, né, outra mulher, e com essa outra mulher que ele teve, né, Quetura, então ele teve aqui mais 6 filhos, né? Por isso que eu falei, né, a importância de nós sabermos sobre essa questão, porque realmente, né, está na história de Abraão segundo a palavra de Deus. E como eu falei, né, infelizmente, são bem poucos os que conhecem essa história, esse fato. E nós vemos aí, né, que, na verdade, ninguém prega, né? Ninguém prega sobre essa questão de Abraão, né, ter tido aí uma outra mulher e mais 6 filhos. Mas, enfim, o importante agora é que você está sabendo aí, né, dessa história. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efrom. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. A história de Abraão no Novo Testamento. Existem 74 referências a Abraão nos livros do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui 79. No Novo Testamento, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Mateus 22, 32 e Atos 7, 32. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, ele aparece como antecessor do Messias. E além de pai dos israelitas, segundo a carne, também é o pai espiritual de todos aqueles que compartilham a fé em Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 9, João capítulo 8, versículo 33, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 26, Romanos capítulo 4, versículo 11 e Gálatas capítulo 3, versículo 29. A fé de Abraão é o modelo de fé que devemos ter. Romanos 4, versículo 3 ao 11. Por tamanha fé, ele está presente na galeria dos heróis e na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, 19. Ou melhor dizendo, versículo 8 ao 19.
a historicidade da vida de Abraão. Embora não exista nenhum relato extrabíblico sobre a história de Abraão, apenas algumas prováveis evidências em escritos babilônicos, tudo o que a arqueologia já descobriu sobre a civilização da época de Abraão faz com que muitos estudiosos classifiquem os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. A guerra entre os 4 reis do Egito contra os reis locais, no capítulo 14 de Gênesis, por exemplo, é considerada por arqueólogos um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão geográfica impressionante. Irmãos, agora nós vamos aqui ver algumas características de Abraão. Primeiro, Abraão é o pai do povo hebreu. Segundo, Abraão é considerado o pai da fé, porque o Novo Testamento ensina que todos têm que ter fé em Jesus, são descendentes espirituais de Abraão. Terceiro, a Bíblia não esclarece praticamente nada da vida de Abraão antes de 75 anos de idade. Quarto, Abraão foi pai de Isaque com 100 anos de idade. Quinto, Abraão era quase um nômade, porém era um homem muito poderoso e rico. Sexto, Abraão era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Gênesis capítulo 14. Abraão teve encontros pessoais com Deus, e em um deles Deus, em forma humana, visitou Abraão acompanhado por 2 anjos. Gênesis capítulo 12, do versículo 7 ao 9, e capítulo 18, do versículo 1 ao 33. Abraão 8. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos. Gênesis capítulo 15, do versículo 12 ao 17. 9. Foi chamado pelo próprio Deus de profeta. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Por 2 vezes escondeu que Sara era sua esposa. Gênesis capítulo 12, do versículo 11 ao 13, e capítulo 20, versículo 5. Abraão é chamado de amigo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Perdão, irmãos. Depois de Moisés, é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Amados, então, essa foi a história e a biografia de Abraão. Espero que vocês possam ter gostado do estudo de hoje e que também vocês possam aí ter realmente aprendido aí um pouco mais da história e biografia de Abraão, e que você possa levar consigo esse ensinamento, esse aprendizado, estar sempre aplicando ele no dia a dia, e que assim nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. E lembrando aqui vocês, meus irmãos, por favor, não esqueçam aí do seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, e também, se não é inscrito, se inscreva aí, dá uma forcinha para o canal, ajude esse canal a crescer cada dia mais e também a propagar o Evangelho para mais pessoas. E também eu quero deixar aqui um recadinho rapidinho para vocês fazerem uma visita lá na comunidade aqui do canal. Lá tem vários estudos bíblicos também,
onde eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Então vai lá, visita a nossa comunidade, lê lá os estudos que já estão lá na comunidade, lá prontos para você estudar e crescer ainda mais, né, no seu conhecimento da palavra de Deus. E também deixa lá o seu like, o seu comentário e compartilha também com outras pessoas. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo de WhatsApp a qual eu criei. E o propósito desse grupo de WhatsApp é poder trazer para vocês todas as notificações dos conteúdos novos que estão tendo aqui no canal. Então sempre quando tiver vídeos novos de estudo e também sempre quando tiver live, eu vou estar notificando vocês através desse grupo de WhatsApp. Eu criei esse grupo, irmãos, por quê? Porque infelizmente, né, eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, mas ele não está notificando todos os inscritos do canal. Então nem todos estão recebendo aí a notificação do YouTube. Então por esse motivo que eu criei esse grupo, onde somente eu, o administrador do grupo, vou estar publicando. E vai ser mesmo só as notificações dos conteúdos aqui do canal. Então vai lá, clica lá no link da descrição e lá você vai direto para o grupo do WhatsApp e venha participar conosco. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e não vai perder mais nenhum conteúdo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.